Está no ar mais um episódio do seu Oxigenando Ideias, aqui diretamente da Ox Campinas Beauty. E hoje o nosso convidado, para a gente bater um papo bacana aqui sobre cirurgia plástica, é o Eduardo Lintz. Obrigado, viu, Eduardo, por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Pô, é um prazer recebê-lo, viu? Obrigado. A gente se encontra muito na Hípica, mas aqui também é bom, né? Aqui também é ótimo. Maravilhoso o espaço. O Eduardo Lintz é formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e fez cursos no exterior. No Rio de Janeiro fez... Com o professor Pitangui. Fiquei lá. No professor, mas antes você fez no Instituto Nacional do Câncer. Quando nós fizemos a cirurgia plástica reparadora por um ano e depois a formação em 3 anos lá na clínica do professor Pitangui. Aí vem minha primeira pergunta. Por que você foi para o Rio na oncologia? Na oncologia. Foi a primeira referência sua, foi a oncologia. Eu acho que a cirurgia plástica envolve tanto estética quanto reparadora, pelo menos em termos de formação. Depois a gente opta por uma área com a qual se identifica mais. Mas eu acho que é muito importante que o cirurgião plástico tenha uma formação bem completa, no que diz respeito tanto à cirurgia reparadora, e lá no Instituto Nacional de Câncer, um grande centro, um grande hospital do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar com reconstrução de mama, tumores de face, qualquer tipo de tumor em qualquer outra região do corpo. Então lá tivemos a oportunidade de fazer a cirurgia plástica reparadora por um ano. E depois eu fiz a prova lá para o serviço do professor Pitangui, onde eu fiquei por 3 anos como residente, ficando diretamente lá na clínica do professor e na Santa Casa. E aí eu senti que eu pude fazer uma formação bastante sólida, bastante ampla, abordando todos os aspectos da cirurgia plástica como um todo. Então foi uma grande oportunidade a gente poder, porque geralmente são 3 anos de residência, né? Eu fiz 4, por opção, 1 ano de reparadora, né? Lá no Instituto Nacional de Câncer, e 3 com o professor Pitangui, onde nós também tivemos outros tipos de reparadora, onde também se aprende a reconstrução de câncer, mas de uma forma mais aprofundada eu fiz no INCA. Então foi uma grande oportunidade de a gente poder desenvolver todos os aspectos da plástica, desde a parte de serviço público, onde o INCA, até a parte da clínica privada, onde nós tivemos o professor lá, podendo desenvolver todas as abordagens e aspectos importantes. Eu queria entrar um pouco nesse mestre Ivo Pitangui. Né? Com prazer. O que você fez lá há 3 anos. O que o tornou o Ivo Pitangui, né? Porque você é super famoso, conhecidíssimo, um mestre. O que você captou nesses 3 anos de diferencial dele, que você pode dizer, não, ele é o Ivo Pitangui porque é o Ivo Pitangui? Na realidade, ele é uma pessoa de muita inteligência, uma pessoa muito capaz, muito hábil, de uma cultura gigante. Então, a própria história dele se confunde com a necessidade de entender o outro. Então, a necessidade de entender aquele paciente que está sendo atendido, por exemplo, no pronto-socorro, através de um trauma, de uma lesão facial, uma lesão do corpo, mas também tem uma preocupação estética, e é lícito que haja essa preocupação estética. E ele sentiu que no Brasil não havia essa preocupação com a forma e apenas com a função. E é importante que tenha um equilíbrio entre função e forma. Aí ele passou a fazer alguns estágios no exterior, visitando serviços na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, e quando ele voltou ao Brasil, ele criou a primeira enfermaria, que na época era enfermaria de mão, chamava 8ª Enfermaria na Santa Casa do Rio, porque lá são as enfermarias, e cada enfermaria é de um chefe, vamos dizer. Então ele criou a enfermaria da cirurgia de mão. Dentro dessa enfermaria ele começou também a fazer a parte estética, quando começou o seu curso em 1959. E foi muito interessante porque ele fez uma escola, daí de onde vem essa fama toda, que é realmente uma fama fundamentada no trabalho, fundamentada na dedicação que ele fez com todos os seus ex-alunos. Para você ter uma ideia, eu fui da 40ª turma lá com ele, e depois eu fiquei como staff mais 11 anos. No Instituto? Lá. Dando aula, né? Você dá aula lá, né? Toda sexta-feira eu passava o dia com os residentes, e a gente tinha lá todos os professores, na época, hoje o Instituto já não tem mais, mas éramos todos ex-alunos. Pode falar. Éramos todos ex-alunos. Então, essa dedicação dos professores, todos que tinham como professor, que fizeram a grandeza do nome do Instituto, uma vez que ele formou mais de 600 ex-alunos em mais de 50 países. Isso teve um fato que ficou mundialmente conhecido, foi um incêndio. Um incêndio que foi
num circo chamado Norte-Americano em Niterói. Infelizmente, foi a maior tragédia em ambiente fechado do mundo, onde houve centenas de mortos e milhares de feridos. Eu não sei o número exatamente, mas foi um incêndio em que muitas crianças foram acometidas, tal, e o professor, sabedor, a informação era muito mais difícil do que hoje, evidentemente. Sim. Ele fez uma força-tarefa atraindo e organizando e coordenando uma série de cirurgiões plásticos que trataram, que fizeram esse tratamento para esses queimados. E isso se tornou mundialmente conhecido. O professor já tinha muito contato no exterior, atraindo investidores que davam dinheiro para comprar gaze, para comprar compressa, comprar remédio para esse atendimento. Então, a notoriedade do professor começou, na verdade, de uma forma reparadora. Ele já era de uma pessoa com todas essas características e predicados que eu citei, mas ele se tornou mundialmente mais conhecido ainda exatamente por conta de um incêndio. E que não porque naquela época não tinha internet, né? Não tinha nada, nem computador direito, né? Mas de uma forma que ele pôde, através dos seus contatos de pacientes que ele já tinha tratado, atrair investimentos para que ele pudesse, junto com os outros médicos, dar essa assistência. Nisso veio a clínica, nisso veio o serviço que depois passou para a 38ª Enfermaria, onde eu estive lá há algum tempo, né? Já há algum tempo que eu fiquei por 3 anos, junto com a clínica, e que lá a gente tinha contato com outros residentes do mundo todo. Nossa! Então, éramos, por exemplo, por ano, no meu ano, entramos em 12 pessoas. Então, 6 brasileiros e 6 estrangeiros. Essa era a filosofia. E ao longo daquele período de 3 anos, éramos 36 residentes. Então, um serviço bastante grande. E abordando a cirurgia plástica no seu contexto geral. E ele é criador de técnicas. Ele fez técnicas de mamas, descreveu elementos anatômicos de nariz, que é a minha tese de doutorado. Fez uma contribuição para os fissurados, lábio que você fala. Para aquele lábio leporino ou fissura lábio-palatina, em abdominoplastia, cirurgia de face, descreveu a tração. Então, é uma série de contribuições científicas através de muitas publicações, enfim, e a escola, né, que foi o grande legado dele, onde a gente pôde aprender não só a plástica, mas a parte humana, a parte profissional, a parte ética, que é isso que faz com que a gente sinta o paciente merecedor daquela atenção. Que aí traz o lado humano, não só da reparação, da estética, mas o lado humano de tratar o paciente. Tratar o paciente. Isso aí veio tudo disso, tudo então, disso. Nessa experiência que você captou. E eu sei que você é assim, traz esse lado humano, porque nesse momento que o pessoal está fazendo... Eu imagino, você vai fazer uma cirurgia plástica, a insegurança da pessoa que vai fazer, independendo do médico, a insegurança da pessoa. Então, você sabe que você, um médico bastante humanista, é diferente, né? Trata o paciente de uma forma diferente. Ele tem que ser tratado de uma forma diferente porque ele está doando para nós aquele momento, né? Aquela confiança. E eu acho que nada mais nobre do que a gente poder trabalhar naquela situação, no corpo, e a gente mexe com a alma da pessoa, sempre buscando ter uma melhora, sempre buscando um reparo ou uma melhora daquilo que o incomoda em si. Eu acho que é importante ter essa sensibilidade. E um outro professor, que foi lá do curso também, que infelizmente faleceu, o Dr. Jaimovich, que eu sempre cito nas minhas conversas, ele tinha, entre outras frases, uma muito boa, que ele falava o seguinte, para nós residentes na época e hoje médicos, né? A partir do momento que você intervier sobre aquele paciente, você estará modificando definitivamente o seu destino. Isso é muito forte. Seu destino, o destino dele e seu. É seu, né? O seu destino. Isso é forte mesmo. Porque você vai fazer alguma intervenção. Uma intervenção. Você vai ter uma cicatriz, vai ter um resultado, você é responsável por aquilo. Sim. E vai mudar a vida daquele paciente para sempre. E sua também. E a nossa também. E esperamos que os dois fiquem felizes, né? E uma outra frase dele muito boa, diz que para ser um bom cirurgião plástico, um bom médico, um bom empresário, falando mais da plástica, nós temos que ter... eles falavam os 3 Hs de Halsted. Halsted foi um cirurgião que inventou a luva cirúrgica, para você ter uma ideia. Halsted. Então ele falava que você tinha que ter os 3 Hs. Head, de habilitação. Hand, de habilidade. E heart, de coração. De coração. Que legal. E o Jaimovich, ele incluía mais 2, humanity,
tem que ter esse humanismo e humor, que faça isso com bom humor, que faça isso com uma satisfação. Então, acho que não existe uma regra, mas isso a gente segue e busca passar essa importância. Que escola, hein? Eu tive esse privilégio. Poxa vida. Uma coisa de Deus, depois do nosso destino. Não, eu acho que isso, a parte, vamos dizer assim, vamos chamar de espiritual da coisa, é importante, né? Fundamental. Prazerosa, né? fundamental. Eu acho muito importante. E sei que você também passou pelo Instituto Europeu de Oncologia, que inclusive é um dos mais prestigiados da Europa, né? Exato, era o professor Veronese, foi o criador, ele saiu do Instituto do Tumori, também em Milão, e criou esse Instituto Europeu de Oncologia. Então foi muito interessante, foi quando eu saí do INCA, com uma experiência boa em reconstrução de mama, fui para o Instituto Europeu, Milão, e depois eu voltei e iniciei a nossa residência lá com o professor Pitangui, quando eu estive lá. Em Dallas também você teve rinoplastia. Já na clínica do professor, eu estive em Dallas, algumas vezes já, onde nós pudemos desenvolver a parte de rinoplastia. Que era o Dr. Spencer, coach. Spencer Cochran. Que foi fundador na verdade, ele foi assistente do Jack Gunter. Que é o grande nome. O pai da rinoplastia. É o pai da rinoplastia, né? Foi que eu fiz uma lição de casa, viu? Então, o Cochran é um grande cirurgião, aluno dele, e depois hoje ele é quem toma conta do Dallas. Pô, que experiência. Foi muito acho que isso é importante, dá uma bagagem para você, tudo isso aí. Acho que a gente nunca sabe tudo, evidentemente. Esse conhecimento a gente tem que buscar sempre. Nisso a gente já teve também outras visitas em St. Louis, com Mike Nayaki, cirurgia de face, com Timothy Martin, lá em São Francisco. Tivemos em Porto, lá em Portugal. Com mais um cirurgião que foi excelente para a nossa formação, o Dr. Miguel Ferreira. E outras tantas visitas aí que sempre a gente vai aprendendo. Isso é importantíssimo. Você hoje está como também no HCOR, não está? HCOR em São Paulo. HCOR em São Paulo. Inclusive hoje, olha a coincidência, eu escutei uma entrevista do CEO de lá agora, atual, o CEO que é o Júlio Vieira. Sim. Hoje de manhã eu escutei uma entrevista dele no jornal falando sobre o investimento do HCOR. 160 milhões em 2025 para 2026, na parte de inovação do hospital e de crescimento da parte física também do hospital. E você é chefe lá da área. Da plástica. Foi uma situação muito interessante. Eu estava uma vez em São Paulo no Congresso Brasileiro, aí o professor Pitangui foi dar uma palestra e sempre no final ia todo mundo falar com ele. E aí eu fiquei esperando, porque eu já estava esperando ele dar atenção, ele falou, preciso falar com você. Eu falei, bom, pois não, professor. Já falei com o Dr. Adib Jatene, que eu o indiquei para entrar, porque o Dr. Adib foi quem começou o HCOR em São Paulo. Ele me pediu uma indicação, eu dei o seu nome. Então, isso era um sábado, e ele falou assim, segunda-feira você liga para ele. Pois não, professor, muito honrado. Liguei para o Dr. Adib Jatene, segunda-feira. Por favor, eu gostaria de falar com o Dr. Adib Jatene. Quem é? O Dr. Darwin. Pois não, ele já estava esperando você. Dr. Adib, tudo bem? Como é que vai ser? Falei, como assim? Falando desse jeito com o Dr. Adib Jatene, o grande nome da cirurgia cardíaca do Brasil e do mundo. Fizemos uma reunião e lá ele me convidou para entrar para o HCOR. Aí nós começamos a operar os casos todos lá do HCOR, começamos a fazer a cobertura dos pacientes de pronto-socorro e eu levei os meus pacientes todos para lá. Né? As cirurgias todas, isso já tem, minha filha mais nova tem 19 e tem 18 anos. Nossa. Então que é o tempo que a gente está lá. E aí na organização subsequente disso havia as lideranças, que são as chefias do serviço, e eu fui indicado para ser chefe do serviço e estou já nesse tempo todo. E o HCOR teve um grande protagonismo agora, bom, sempre teve nesse tempo, mas especialmente lá na pandemia, onde juntamente com outros hospitais eles deram muito apoio a outros hospitais de outros estados. Em outras situações além da pandemia, de acidentes, como teve lá no Sul, daquelas enchentes. Então, nós temos lá no HCOR, que é comandado pela Associação Sanatório Sírio, que é das senhoras também, das diretoras, nós temos um lado humano bastante forte. E agora, sempre, sem perder de vista a importância tecnológica, a importância de investimento. Então é um lugar que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Porque o HCOR é público, né? Ele é privado. É privado? Ele é privado, mas ele tem... Mas ele tem um atendimento público, né? Especialmente nas cirurgias de alta complexidade. Na cirurgia pediátrica. Que ele tem... são programas junto com o governo que fazem esse acolhimento de pacientes de outros estados,
de uma forma totalmente gratuita, desde o acolhimento, esse tratamento pós-operatório. Então, realmente é muito importante essa atuação que eles têm, especialmente na cirurgia cardíaca pediátrica. É muito interessante. Parabéns, hein? Olha, você tem uma bagagem aí que eu vou falar para você. Vai fazendo com amor aí a coisa. E hoje você está com 2 clínicas, é isso? Em São Paulo, que você tem lá na Maracatins, não é isso? Isso, em Moema. Moema e aqui em Campinas. E aqui em Campinas, aqui na Nova Campinas. Também. Que área você está mais focado, se é que a gente pode dizer assim, e que de inovação você traz ou trouxe para essas áreas? Olha, hoje em dia nós temos feito, obviamente, a parte estética de uma forma muito mais comum. Corporal. De tudo, né? Especialmente face. Aqui eu me dedico hoje mais de 85% do nosso dia a dia é cirurgia de face. Englobando pálpebra, rinoplastia, face, pálpebras. Então, neste ínterim, as inovações, especialmente na rinoplastia, através da rinoplastia preservadora, que é uma modalidade técnica que faz parte do nosso arsenal, junto com a rinoplastia estruturada, que são mais do que termos, são condutas e filosofias que conjuntamente fazem na minha opinião, o melhor tratamento para a maioria dos casos, nunca perdendo de vista a importância funcional. Daí, então, a rinoplastia eu sempre entendo como sendo importante ter a avaliação de um otorrino para que faça a parte funcional concomitantemente. Na cirurgia de face, é que eu me dedico mais, utilização do laser de CO2, na maioria dos casos também, para que nós tenhamos um tratamento desde a pele, da cutis, até a parte profunda, quando o tratamento muscular, realizado através de diferentes técnicas, especialmente o Deep Plane, que é um nome que não é novo, mas está mais em voga atualmente, onde nós fazemos o reposicionamento muscular. Existem outras técnicas como raiz-mass, espacectomia, plicatura, são 4 modalidades técnicas do tratamento muscular, mas o que de mais inovador é o entendimento do tratamento global da face. Desde o tratamento do músculo, seja de que forma for, o tratamento da pele, que traz ainda a técnica do professor Pitangui, como sendo uma técnica de tração a mais eficiente, na nossa opinião, conjuntamente com o laser de CO2 e o uso de enxertos de gordura, que esse foi uma grande melhoria técnica e de resultados que nós tivemos nos últimos anos. Porque não era antes com gordura? Fazia-se muito menos, mas esse conceito do enxerto de gordura hoje é mais recente. Sim. Então, para você ter uma ideia, nós retiramos de alguma região do corpo, tratamos aquela gordura através da transformação daquela gordura inicial em diversos e diferentes dimensões. Nós chamamos de macrofeto, microfeto e nanofeto. Sem entrar muito em detalhes técnicos, a gente utiliza em sulcos, para que a gente possa preencher, preenchimentos de rosto. Com a própria gordura, porque aí faz parte do corpo. Faz parte do corpo, não tem reação. O microfete para lábio, sempre com muita delicadeza, nunca aqueles rostos estigmatizados. Lembrando que tem uma estética. Tem estética, eu não faço aquilo, acho horroroso, né? E o nanofet, que é o grande ponto da medicina regenerativa, que tem se falado bastante atualmente, onde nós conseguimos, através do nanofet, uma melhora efetiva e cientificamente comprovada da qualidade de pele. Então, cicatrizes prévias, esse nanofet pode ser usado até para cirurgia reparadora também, ou o próprio enxerto de gordura, não nanofet, mas para úlceras de pressão, conjuntamente com a câmara hiperbárica, que eu acho que ajuda depois então, nós vamos falar disso, né? Mas os curativos, fazendo um bom tratamento, mas o uso da gordura e a câmara hiperbárica realmente representam um grande passo à frente no tratamento de feridas. E na cirurgia de face, em especial, a gente tem o uso da gordura, portanto, inclusive o nanofet, que é o grande ponto de melhora na pele, porque nós fazemos com o laser canais, onde nós tiramos da gordura um determinado elemento estromal, que é da gordura, que é da medicina regenerativa, que a gente aplica sobre a área do laser. Como uma creme. Como um creme por cima. Então, isso melhora efetivamente o resultado estético final. Legal. É muito interessante. Isso foi um grande avanço. E a maioria hoje de cirurgias plásticas é estética mais que você faz? Ou não? A maioria é estética. A maioria é estética, né? E na área de lipoaspiração, você também trabalha? A lipoaspiração fazemos. Tem uma ultrassônico, alguma coisa assim, não tem hoje? Na verdade, existem outros. O que mudou na lipoaspiração? Primeiro,
o advento de alguns conceitos estéticos, como a Lipo HD, High Definition, indicada para alguns casos, eu acho que não é para todo mundo, aí é uma questão pessoal, eu acho que quanto mais natural ficar, melhor. Mas a utilização de determinados equipamentos de retração da pele. Existem vários, né? Existem diferentes devices aí que podem ser utilizados na retração da pele. Eu sempre digo que é melhor usá-los com parcimônia do que querer usar demasiadamente, e é melhor usar algum aparelho de retração da pele. O que eu uso basicamente é ultrassônico, é o Vaser. Vaser é um nome registrado, mas é de um uso bastante interessante, porque ele emulsifica a gordura a ser aspirada. Então, a gente começa com esse ultrassom, né, uma ultrassônica, a gente emulsifica a gordura, faz a aspiração, e ele tem duas funções, ou três. Uma vez que ele emulsifica a gordura, ele diminui o sangramento, diminuindo o trauma, diminui o inchaço, e ele, de alguma forma, ele melhora a retração da pele. Então, o grande ganho na cirurgia da lipoaspiração foi a utilização de determinados aparelhos que levam a uma maior retração da pele. Que é o importante, né? Que é o importante para não ficar com a pele. Às vezes você faz lipo, no retrai fica aquela pele toda. É pior. Então, é melhor fazer menos lipo né? E aí a gente faz um pouquinho menos, mas sempre com a utilização de algum aparelho para retração da pele. Isso aí, comentando sobre isso, você falou da câmara hiperbárica, sobre como resultado acelera a regeneração, ajuda, você normalmente indica e faz, é isso? Eu acho muito importante. A câmara hiperbárica nós começamos a usar, na verdade, já há alguns anos, para problemas. Sim, então, tratamentos, seja de traumas, de úlceras de pressão, úlceras traumáticas por neoplasia em membros inferiores. Eu acho que foi o grande início da câmara hiperbárica. O que é para... No exterior, quando você, desculpe interromper, você esteve, acho que já existia a câmara hiperbárica. Eu não sei exatamente quando começou. Sim, mas aí esse conhecimento é bastante difundido já. E para quem não sabe o que é essa câmara hiperbárica, né? Obviamente, eu estou falando aqui com o grande pai da câmara hiperbárica em Campinas. Eu já aprendi bastante, viu? Na verdade, a pessoa respira um oxigênio a 100%, né? Por um determinado tempo, havendo contraindicações que devem ser respeitadas. Sempre, não havendo uma contraindicação, o paciente vai respirar aquele oxigênio, vai melhorar a oxigenação dos tecidos, vai melhorar a própria cicatrização. Então, eu acho muito importante a gente usar nos problemas onde nós temos, eu sempre falo da úlcera de pressão, ou úlceras diabéticas, onde essa vascularização é menor por lesão de microvascularização, bem como em qualquer cirurgia onde haja um descolamento de pele, onde haja um trauma de pele. Então, a cirurgia de face é uma coisa que descola a pele. Quando você traciona, como se fosse um elástico, que você puxa, aquele elástico vai ser mais fino, então os vasos, por consequência estarão mais de um calibre mais reduzido. Sim. Então, se você puder aumentar aquela vascularização daquela área que está cicatrizando, você vai ter um ganho efetivo da melhora daquele processo, daquele processo todo. Especialmente em fumantes. Isso não quer dizer que nós não orientemos os nossos pacientes a pararem / diminuírem o seu cigarro, porque quando a pessoa fuma existe uma vasoconstrição microscópica, isso atrapalha aquela vascularização. É a mesma coisa que bebida? Não. Bebida de lata, né? A bebida é diferente, né? A bebida ela atrapalha do ponto de vista de pós-operatório em termos de medicamento, porque ele aumenta o metabolismo, ele é um indutor metabólico. Então você, naquele antibiótico que você tomar de 12 em 12, você vai ter que tomar de 8 em 8. Ou de 10 em 10, porque você induzindo o seu metabolismo, você vai diminuir aquele tempo de meia-vida. A performance dele. E além disso, uma sobrecarga, obviamente, hepática não é bom para qualquer situação. Legal. Então, hoje só repetindo, você está em Campinas e São Paulo. Em Campinas e São Paulo. Campinas é aqui na Nova Campinas. Em São Paulo, na Maracatins, lá em Moema. Nós operamos em São Paulo, eu opero lá e aqui só em hospitais com UTI. Eu acho isso muito importante, há quem o faça em clínicas, mas eu entendo que a importância do seguro, a UTI é o seguro para não usar. Sim. Havendo qualquer dúvida, a retaguarda eu acho fundamental, porque a partir do momento, de novo, que nós interviemos sobre a vida daquele paciente, estaremos mudando o seu destino. Eu gostei. Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos esse conceito de segurança. Lógico.
Aqui em Campinas operamos apenas de hospitais com UTI. Com UTI. Eu acho isso fundamental. É importante a segurança, é importante mesmo. E aí, bom, com relação a todo esse trabalho aí de cirurgia plástica e tudo, hoje o Brasil, eu percebo que recebe muita gente de fora que vem fazer cirurgia plástica aqui, né? Sim. O que traz isso? É só o valor, que é, sei lá se é mais barato ou não, ou é o tratamento que é dado a esses pacientes? Acho que é um pouco de cada coisa, né? Você falou da escola do professor Pitangui. Nós temos uma associação chamada AESP, Associação dos Ex-Alunos lá do professor Pitangui, da qual eu fui presidente por 2 mandatos, saí agora em abril. Então, você saiu? Porque eu achei que você ainda estava como... Não, porque pelo estatuto podia ficar só 2 eleição anos. e reeleição. Só 2 mandatos. Então eu fiquei os 2 mandatos, né, com muita honra. Opa! E aí eu acho, isso respondendo a sua pergunta em relação à ESP, porque com esses tantos cirurgiões plásticos formados e membros da ESP, mais de 600 ex-formados pelo professor diretamente na residência, eu acho que o nome da cirurgia plástica do Brasil se difundiu pelo mundo. Sim. Até os próprios ex-alunos nos seus respectivos países, que lá eles atendem, também levando o padrão de qualidade, de atendimento, de humanismo, de profissionalismo. Isso fez com que a cirurgia plástica brasileira fosse reconhecida mundialmente, através do trabalho, das apresentações e dos resultados dos cirurgiões plásticos brasileiros, também influenciados pelo professor Pitangui e outras escolas, evidentemente, mas eu acho que o grande ponto foi esse. Então, eles vêm porque eles acreditam na cirurgia plástica no profissional. Existe esse lado humano que realmente faz toda a diferença. Tem, né? Que o latino tem, do abraço. Você está bem? Como é que você está? De preocupação e não só um pragmatismo que tem que ter técnico, porém com esse lado. Do ponto de vista financeiro, evidentemente que pode haver alguma diferença no ponto de vista de moeda, euro, né? 5 ou 6 ou 7 vezes, né? Ou a libra 7 vezes. Então eu acho que os brasileiros que moram fora, que vêm fazer os seus tratamentos todos aqui. Então é muito comum recebermos os pacientes. E aí, voltando para os seus países de origem, outros amigos de lá vêm e fazem, também quero. Propaganda boca a boca, né? Então é muito interessante que todo consultório, né, todo dia que a gente atende alguém de fora. Agora com online fica tudo mais fácil. Agora, então você pode fazer. Pode fazer na hora. Né? Os pacientes vêm, obviamente, fazem a primeira consulta, pedimos exames, discutimos de uma forma muito ética, muito reservada, obviamente. Eu não exponho fotos particularmente, então eu acho que isso já cria no paciente que está vindo até nós, que é sempre indicação. Dificilmente ou indicação direta ou através de uma rede social, um Instagram, onde a gente pode divulgar o trabalho de uma forma ética também, né? Mas aí eu acho que é um pouco de cada coisa, mas eu acho que especialmente pela qualidade da plástica do Brasil, da cirurgia plástica, que o nível aqui é mais alto. O que eu sei, os Estados Unidos e Brasil se competem em quantidade de cirurgia plástica, não é? Dos últimos anos tem sido primeiro e segundo. No último, nas últimas informações da ISAPS, né, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, da qual eu faço parte também, o Brasil ficou em primeiro lugar em número de cirurgias plásticas e os Estados Unidos em segundo. Em termos de procedimentos estéticos, os Estados Unidos em primeiro e o Brasil em segundo. Que aí quando você fala de procedimentos estéticos, é a toxina botulínica, os preenchedores, ácido hialurônico, isso tudo que faz parte dos bioestimuladores de colágeno. Então dividimos com os Estados Unidos esse protagonismo. Agora só me conta, como é que você foi recebido pelo Papa lá em Roma, hein? Interessante. Vamos voltar a ESP de novo. Eu tive no consultório dele, batendo um papo com ele, eu olhei atrás da foto e falei, é o Papa! A ESP foi criada em 74. Em 2024, nós fizemos 50 anos da associação. Agora, 2 anos atrás. 2 anos. Pô. Então, nós sempre fazemos os encontros nacionais e internacionais. E para comemorar os 50 anos da ESP, que na época eu era presidente, nós tivemos um encontro em Roma. Estando lá, quer dizer, com os organizadores locais e ex-alunos, eu perguntei, não tem como a gente ver o Papa? Está em Roma, tem que beijar o Papa. Né? Não, mas não é possível. Mas vamos ver se é ou não. Aí, através do contato de um ex-aluno da Argentina, Dr. Pestalardo, muito amigo nosso, ele é amigo de um assessor argentino do Papa Francisco argentino. Então, ele começou os contatos com o assessor do Papa Francisco,
Que aí, depois, um amigo de Roma, o Fábio Fantozzi e o Fábio Abenabile, os organizadores do encontro lá, tiveram contato com a segurança. Foi interessante, porque ele havia liberado a nossa visita para 30 pessoas. Sim. Eu iria por ser da presidência. Falei, não, mas eu acho que tem que todos, né? Todo mundo que veio aqui. Justo. Aí tiveram contato com a segurança do Vaticano, que é feita pela Suíça. E aí nós tivemos essa surpresa, essa coisa abençoada fomos recebidos pelo Papa numa audiência privada. Olha que 160, legal. 180 pessoas. Nossa, 180? Com os alunos, de 30 ex-alunos, 180. todos que estavam lá, alunos, ex-alunos, familiares, tal, todos de cirurgia plástica. E fomos muito bem recebidos por ele lá, nos recebeu que até. Bacana, putz, de uma foi forma emocionante. muito carinhosa, né? Foi emocionante. Nossa. Um lugar abençoado, realmente. A aura é outra, né? Foi uma coisa muito importante, porque nos recebeu com muito bom humor, inclusive dentro da limitação física que ele estava. Antes de nós, ele já estava com 3 ou 4 chefes de Estado lá, e ele falou, olha, o nosso encontro seria o primeiro, e depois ele falou, eu quero inverter para ter mais tempo com vocês. Olha, que legal. Nos recebeu com um discurso, e brincando já na primeira frase, ele falou que nos recebia com um sorriso nos lábios, mas sem botox, mas sem nada feito. E ele falando da importância da cirurgia plástica no sorriso, né? Legal. Desde o aspecto físico até o aspecto emocional do bem-estar, com a autoimagem. Então foi muito momento para sempre. Pô, imagina, isso para não esquecer nunca mais. Nunca mais. Então eu tive essa grata missão de ter proporcionado isso junto com os meus colegas, evidentemente. Né? Mas parabéns. Foi muito bom. Pô, parabéns pela sua jornada, hein? Obrigado, imagina. Belo profissional. A gente faz com amor a coisa. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que o professor Pitangui deixou um bom legado, né? Olha, a gente busca, né, seguir os seus passos no que diz respeito a todos esses aspectos da plástica, que ele falou que é tratar o outro. Né? É bom, eu gostei disso. Eu acho que é muito importante a gente ter esse lado. Legal, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Super contente de você estar aqui, muito obrigado. E parabéns pela estrutura que você faz aqui. Legal. E dentro do conceito que eu acho que o mais importante é a gente mudar a vida da pessoa para melhor. Sim. Quando a gente fala de uma câmara hiperbárica, havendo uma indicação, havendo outros aspectos, é mais uma ferramenta, mais uma arma no arsenal para fazer com que a vida daquela pessoa operada seja ainda melhor. Sim, então, mais qualidade até. Mais qualidade. Então, parabéns também. Legal. Acho que isso é muito importante, que juntos vamos proporcionar aos pacientes o que há de melhor. Ok, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, tá? Puxa, uma honra. Parabéns, obrigado. Pela recepção. Tá aí mais um episódio do seu Oxigenando Ideias, aqui diretamente da Oxy Campinas Build. Até o próximo episódio.